Fazer boa gestão pública dá voto. O trabalho do governador Romeu Zema em Minas Gerais é a melhor prova desta tese. Zema assumiu a gestão em 2019, quando encontrou uma situação dramática nas contas públicas do Estado, mas fechou 2022 com um superávit orçamentário recorde. O equilíbrio fiscal trazido pelo governador foi possível graças a um competente plano de corte de gastos em plena pandemia de Covid-19. A boa gestão do governador Zema foi capaz de atrair investimentos privados para a geração de empregos e oportunidades para o povo mineiro. Para conversar sobre as conquistas e os desafios do governador de Minas Gerais, o Virtu Talks recebe o governador reeleito em primeiro turno, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador Romeu Zema, muito bem-vindo ao Virtu Talks. Hoje nós vamos aqui aprofundar os desafios de Minas Gerais e é um grande prazer recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo. Prazer é todo meu, o Felipe está participando aí, está trazendo aí algumas informações de Minas para deixar claro que é possível sim fazer uma política diferente. É isso aí. Aliás, o teu primeiro desafio como política diferente é como navegar agora num governo que, na verdade, vai ter uma diferença com o governo federal. Como é que Minas vai se comportar nesse contexto agora com um cenário diferente do que foi no cenário dos últimos 4 anos? Bom, Felipe, eu vejo com muita tranquilidade essa mudança, essa situação, porque você sabe muito bem que nós somos um governo de propostas e não um governo personalista. Quando o presidente, o Bolsonaro, nós apoiamos alguns projetos dele, como a reforma da Previdência, e discordamos de outros. E o mesmo vai ser se o Lula propuser uma reforma administrativa, uma reforma tributária, eu vou ser o primeiro a estar lá para dar o apoio para ele, que é aquilo que o Brasil precisa. Agora, na hora que ele fizer propostas populistas, com certeza ele não vai ter nenhum apoio meu. E nós temos de lembrar que hoje também a política ela está muito mais técnica e menos, vamos dizer, com politicagem do que no passado. Minas Gerais teve os seus piores momentos quando o governador era do PT, Fernando Pimentel, e a presidente era Dilma, do PT. Verdade. Tem pessoas que julgam que se você tem um alinhamento com o governo federal, você não vai precisar pagar sua dívida com o governo federal. Isso não existe. Em Minas, nós temos 853 municípios e prefeitos e eu trato todos bem, não persigo ninguém. Então, o que eu espero é que esse tratamento, essa condução republicana, é que venha a prevalecer. E acho que o Brasil já está maduro o suficiente para que isso aconteça. Acho que não teremos perseguições e nem privilégios. É lógico que uma proximidade não deixa de ajudar, porque abre portas, pode fazer com que alguma coisa flua melhor, mas não é o que é determinante, não. Se um Estado não fizer a sua lição de casa, ele pode estar alinhadíssimo com o governo federal que vai afundar. E nós temos de lembrar que no Brasil nós já tivemos aí governadores de diversos estados e nem por isso o estado se tornou mais desenvolvido. Às vezes até continua com uma série de problemas. Então o que eu espero é que haja esse tratamento que é o que tem acontecido ultimamente, um tratamento técnico. Aliás, governador, eu sou testemunha caminhando com o senhor em Minas Gerais, vendo essa isonomia no tratamento com os prefeitos, e todos os prefeitos, inclusive do PT, reconhecendo na sua gestão uma gestão muito melhor, porque, afinal de contas, eles passavam a receber em dia os recursos que não recebiam em dia no passado. Então, assim, eu entendo essa sua postura técnica com pessoas que dão valor ao que é técnico, que é o caso dos prefeitos. Mas isso não é necessariamente o caso na Assembleia Legislativa. Aliás, o senhor mesmo reconhece que um dos gargalos, vamos dizer, um tendão de Aquiles na sua gestão do primeiro mandato foi essa relação com a Assembleia Legislativa. E aí sim é muito mais política do que técnica. Como vai ser a sua relação nesse segundo mandato com a Assembleia Legislativa? Aí você tem toda a razão. Realmente nós tivemos dificuldades no meu primeiro governo com a Assembleia Legislativa.
E vale ressaltar aqui que foi muito mais com a mesa diretora da Assembleia do que propriamente com os deputados. Porque a mesa diretora e, em especial, o presidente da Assembleia se tornaram oposição ao meu governo e simplesmente engavetaram os principais projetos estruturantes do Estado. Não deixaram sequer os deputados avaliarem, alterarem e votarem. Então ficou claro aí que houve, e inclusive foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do regime de recuperação fiscal, pela primeira vez no Brasil, que se chama de omissão legislativa. Minas não conseguiu a adesão ao regime de recuperação fiscal via legislativa, mas conseguiu via judiciário. Uma tese inédita. Que absurdo. Então, omissão legislativa. É como se o presidente do legislativo não quisesse que nada fluísse e acaba fazendo quase que como uma sabotagem. Mas no segundo governo agora nós vamos ter uma base na Assembleia. Vale lembrar que na minha primeira campanha em 2018 eu fiz voo solo. Eu, Novo e mais ninguém. E nessa segunda campanha, no ano de 2022, nós fizemos coligações. O Novo abriu, né, para esse tipo de aliança que é necessária na política. E Minas, que tem aí 77 deputados, é bem provável que a gente tenha aí 40 deputados na nossa base ou mais, o que vai possibilitar que vários projetos sejam analisados e votados. Nós não queremos votar nada para o mal de Minas, queremos votar para o bem, mas que pelo menos os deputados tenham condição de terem aí a análise, acesso aos projetos de lei, o que não aconteceu no primeiro governo. E tudo isso aconteceu no primeiro governo, você sabe muito bem, devido a uma certa falta de experiência nossa no trato com essa questão. Então, esses erros foram sanados agora no segundo governo e Minas vai avançar mais rápido ainda. A curva do aprendizado aumentou muito nesses últimos 4 anos. Com certeza. Né? Nada como engolir, né, água salgada para aprender a nadar bem, não é verdade? Né? É isso mesmo. Né? Quem afoga aprende a nadar, não é isso? É isso mesmo. E dessas mudanças estruturantes do segundo mandato, que o senhor não conseguiu aprovar no primeiro mandato, quais são as principais, principalmente na área de privatização, que era uma questão tão importante para o Estado? Primeiro, antes da privatização, nós temos a questão de aprovarmos o regime de recuperação fiscal, porque apesar dele ter sido concedido judicialmente, ele é como se fosse uma decisão liminar. Ela não é algo definitivo, mas que já possibilitou o Estado caminhar nesse sentido. Então, nós vamos votar o regime de recuperação fiscal, que é um regime que a oposição diz de forma despropositada que vai prejudicar o Estado, mas, na verdade, vai salvar o Estado. Eu sempre digo que se você tem uma dívida muito grande, está sendo proposto para você pagá-la em 5 anos, e se você tem uma opção de pagar em 30, e essa dívida está te custando muito, está te fazendo com que você não consiga, às vezes, até colocar comida suficiente em casa, pagar a conta de energia, parece que está muito lógico qual que é a opção. Então, Minas vai poder pagar em 30 anos essa dívida de 140 bilhões de reais com o governo federal, fazendo com que, por ano, nós venhamos a ter uma redução de pagamento de coisa de 10 bilhões de reais. É muito importante. É muito importante. 10 bilhões de reais você consegue recuperar muita estrada, você consegue comprar muito medicamento, fazer muita cirurgia, e o que o mineiro quer é isso. Então, quem é contra o regime de recuperação fiscal é contra uma saúde boa, é contra a melhoria nas estradas, é contra investimentos na área de segurança. E o que o governo exige é responsabilidade no gasto. Ele não vai te dar essa facilidade adicional de 5 para 30 anos para você ser irresponsável,
para você inchar o quadro de pessoal, para você dar reajustes acima da inflação. Então, as exigências são muito, na minha opinião, corretas. Se eu estou dando crédito para alguém pagar em 30 anos, eu não quero que ele saia fazendo besteira. Então, o que o governo federal quer muito é nessa linha, devido ele está dando uma facilidade excepcional. E nós temos de lembrar que 3 estados no Brasil já aderiram. É verdade. Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. E pergunte se lá eles estão reclamando. Então, em Minas Gerais, infelizmente, uma parte da classe política quis, eu acho que me prejudicar, falando que nós estávamos, doando o Estado para o governo federal e não tem nada a ver. Se isso aconteceu, aconteceu nos outros estados e não é verdade. E com relação às privatizações, nós queremos avançar, sim. Eu diria que não é nem vender as empresas, mas é o Estado deixar de interferir e prejudicar a vida do consumidor. A CEMIG é um caso claríssimo. Nos últimos 15 anos, Felipe, a CEMIG, em vez de investir em Minas, foi investir no resto do Brasil. Light no Rio de Janeiro, Renova Parque Eólico no sul da Bahia, Belo Monte e Santo Antônio lá no norte. Esses 4 investimentos em conjunto deram 13 bilhões de prejuízo para a empresa. E além que não é um problema em Minas, né? Porque não tem energia em Minas para quem quer investir e produzir em Minas. É você começar, né, a investir fora e deixar aquilo que você tem sucateado. Entende? Então, o que aconteceu em Minas é isso. Hoje nós temos muitas empresas em Minas que são movidas a gerador a diesel. Mas a CEMIG, na nossa gestão, já está fazendo o maior programa de investimento dos 70 anos da empresa. Mais de 30 bilhões de reais que já estão sendo investidos para poder tirar esse atraso. E fazer melhorias também. Nós vamos levar energia trifásica para todo produtor rural que hoje só tem energia monofásica. Se ele quiser ligar lá um resfriador de leite, ele não consegue, porque a energia dele é de habitação, não é de comércio e de indústria. Então, é necessário privatizar. Igual eu estou falando, a CEMIG não precisa ser vendida. O Estado tem de parar de prejudicar a empresa com gestões irresponsáveis. Pode continuar recebendo dividendo, como sempre recebeu, mas nós vamos avançar, porque quando você tem essas empresas grandes na mão de políticos mal intencionados, o desastre está feito. E nós sabemos, né? Todo mundo acho que lembra aí da Petrobras. Olha lá, Abreu e Lima, Comperge, Passadina, os absurdos que a Petrobras já fez no passado e que, graças a Deus, hoje tem mecanismos que evitam esse tipo de aberração. Então, em Minas, nós vamos avançar no que depender de mim para o benefício do consumidor. Tem que ficar claro. Se amanhã a CEMIG for vendida, nós queremos que o comprador tenha um plano de investimentos e de redução de tarifa para beneficiar o consumidor. E o senhor me disse, né? Quantos investimentos hoje poderiam ter acelerado em Minas por causa de conexão de energia, né? Prejudicou. Não só a má gestão da empresa, mas prejudicou a geração de renda no estado. De emprego. Eu já escutei de empresário, eu não vim para Minas lá em 2015 porque eu não consegui energia elétrica, eu fui para outro estado. Já escutei isso. Então o mineiro perdeu para que alguns políticos ganhassem. Aí é que está o problema. É isso mesmo. Governador, outra questão importante, essa história que o senhor bem disse de prestar serviço público de qualidade para as pessoas, é a questão do saneamento básico, né? Nós aprovamos o novo marco do saneamento básico e como o senhor vê o investimento em Minas Gerais, por ter exatamente mais de 800 municípios, e o objetivo final é universalizar o saneamento básico. Como é que o senhor vê a questão do desafio do saneamento básico em Minas Gerais? O saneamento, Dávila, ele é estratégico. Na hora que você investe em saneamento, você automaticamente reduz gastos com a saúde. Muitas pessoas ficam doentes porque vivem ali num lugar onde o esgoto, às vezes, é despejado de uma forma inadequada, causa doenças. Muitas pessoas ficam doentes porque consomem uma água que não é tratada, que pode trazer algum problema de saúde.
Então, o saneamento, ele tem assim essa função estratégica. Você investe nele e corrige outros problemas. Em Minas, nós vamos fazer grandes avanços pelo novo marco de saneamento que você citou. A nossa empresa já tem lá as regiões definidas em que nós vamos estar fazendo os leilões. Então, se a Copasa quiser continuar em determinada região, ela vai ter de ser melhor do que a concorrente dela que vai participar desse leilão. Nesse leilão, nós vamos ter cidades excelentes, que têm uma rentabilidade maior para a empresa, que geralmente são as maiores, juntamente com cidades que têm uma rentabilidade muito pequena, às vezes até negativa, mas que no total é positivo. Então, você consegue montar um bloco viável. Então, nós vamos avançar, já temos esse projeto de lei lá na Assembleia. Mesmo que a Assembleia não aprove, mas vai aprovar, a lei federal tem um prazo em que isso é feito automaticamente, mesmo que sem aprovação legislativa. E, além disso, nós temos grandes projetos estruturantes no Estado, fruto do acordo da tragédia de Brumadinho e também devido à tragédia de Mariana. Em ambos esses acordos ficou previsto que todas as cidades do rio Paraopeba, que é o rio lá da tragédia de Brumadinho, todas as cidades serão contempladas com saneamento. Terão toda a água fornecida para a população tratada e esgoto idem. Então, isso vai fazer, daqui a 2, 3, 4 anos, com que o rio Paraopeba tenha as águas totalmente limpas, porque tudo que for despejado ali vai ser tratado devidamente. E a população dessas cidades contemplada com 100% de água tratada. E o mesmo, nesse momento, está sendo também, apesar de não estar assinado, exigido para a bacia do Rio Doce, que também terá um número de cidades, inclusive maior, com esse mesmo procedimento. Então, quando essas empresas, que pode ser Copasa ou pode ser uma terceira, vencer o leilão dessas cidades, elas não vão precisar fazer o investimento numa boa base de cidades, porque esse investimento já foi feito fruto desses acordos. Governador, o que te deixou mais orgulhoso nesse primeiro mandato como gestor público? Ô, Dávila, eu posso te dizer que eu acho que nós fizemos alguns avanços, né? Mas se tiver de eleger assim, o primeiro, eu acho que é nós termos tirado o Estado de uma situação caótica, né? O funcionalismo público não tinha data para receber o salário, não recebia o 13º, as prefeituras não recebiam os repasses de ICMS e de PVA, algo inédito no Brasil, que nunca aconteceu. Então, eu acho que assim, o que me deixa mais satisfeito é ver que o Estado voltou a funcionar, né? Ele estava entrando em colapso, né? Eu falo que estava quase que caindo num precipício ali. Então, isso te dá satisfação. Você vê que você voltou a ter confiança. Acho que, de certa maneira, nós conseguimos resgatar um pouco do orgulho do mineiro. Naquela época em que Minas vivia essa tragédia, eu ainda atuava no setor privado, ia sempre a São Paulo, com bancos, com indústrias, e eles sempre me perguntavam: o que está acontecendo lá em Minas? Né? O que está se passando lá? E, sinceramente, eu ficava até envergonhado, né? De falar que o funcionalismo não recebia em dia, que as estradas estavam ficando quase que intransitáveis, que não tinha medicamento, etc. Então, acho que você voltar à normalidade, eu acho que foi extremamente positivo. Mas nós queremos muito mais, né? Só a normalidade, para mim, não é suficiente, não. Etapa, mas é a primeira etapa. É a primeira etapa, Quem está no fundo do poço, primeiro tem que sair do poço. E agora é você começar a treinar para ganhar uma maratona, não é isso? Né? Então, agora começa o treinamento. Primeiro, tirar lá do fundo do poço. Então, acho que esse foi o grande
a grande questão do primeiro governo. E o segundo agora é voos mais altos, né? É sair do fundo do poço. É isso mesmo. E o que mais lhe frustrou nesse primeiro mandato? Eu acho que foi o que nós comentamos aqui agora. É você ter avanços importantíssimos que já poderiam ter acontecido e ter alguém te sabotando, como eu comentei aí, que foi a mesa diretora lá da Assembleia Legislativa, que não conseguiu ganhar a eleição, né, apesar de ter feito todo esse estrago no Estado, e isso te deixa, de certa maneira, como que eu diria, meio que frustrado mesmo, né? Você está com tudo para poder fazer o certo, para ter bons resultados, e alguém não querer que isso aconteça, mesmo que seja para o bem da população, porque tem algum tipo de projeto pessoal de poder, né? Eu falo que eu não tenho projeto pessoal de poder, não, eu tenho propostas, Felipe. Igual eu te falei, se amanhã o governo federal, que eu não aprecio muito, né, o governo PT, que quiser propor uma reforma administrativa, eu vou ser o primeiro a dar o apoio. Eu tenho propostas, eu não vou atrás de Pedro, de João, de Paulo, não. Eu vou atrás daquelas propostas em que eu acredito, que eu acho que é a sua linha de pensamento também. O Brasil não precisa de salvador da pátria, não. Precisa de bons projetos. E esses bons projetos sempre terão meu apoio. É isso mesmo, precisamos de propostas e menos discutir pessoas e mais propostas, né? Se nós fizermos essa discussão de propostas, o Brasil vai estar numa situação muito melhor a despeito do governo do dia, né? Exato, independente de quem estiver governando, isso mesmo. Governador, um dos avanços importantes em Minas Gerais, nesse seu primeiro mandato, foi na educação. Teve um salto importante, qualitativo na educação, e principalmente no ensino técnico e profissionalizante, que é o grande desafio para preparar essa mão de obra jovem para o mundo do emprego. E a segunda coisa é para reter os jovens na escola. O jovem só vai ficar na escola se ele entender que a escola tem alguma contribuição a ajudá-lo a encontrar uma profissão, ou abrir o seu negócio, ou gerar sua própria renda. Como que o senhor entende que essa reforma que o senhor fez na educação vai agora ajudar Minas a gerar um emprego mais qualificado e a preparar o Estado para um segundo round de investimento que eu acho que vem por isso que o senhor disse que resgatou no primeiro mandato, que foi a confiança no governo e no Estado? Felipe, nós fizemos aí alguns avanços na educação, porque educação também é algo sistêmico, né? Não adianta você só fazer uma ação isolada, você tem que fazer várias. Então, eu queria comentar aqui algumas que nós fizemos que têm contribuído e vão continuar contribuindo para esse objetivo que você citou. Primeiro, você precisa ter um prédio adequado. Nós já reformamos 1.400 escolas, muitas estavam desmoronando. Tinha aluno lá que não podia entrar em sala de aula porque corria o risco de desabamento. Vamos, no segundo governo, reformar mais 2.000. Então, você precisa ter uma instalação, não precisa ser luxuosa, mas precisa ser segura e adequada, ter um mínimo de conforto. Outro ponto, merenda. No último ano do governo PT em Minas, investiram 3 milhões em merenda escolar. 3. Nesse ano de 2022, nós investimos 330 milhões, 110 vezes mais. Nós não estamos falando mais 10%, 50%, não. Então dá para ver que não existia merenda, não existia. Tinha lá uma água com arroz ensopado. Hoje tem carne, tem verdura, tem fruta, tem tudo. No café da manhã, no almoço, no café da tarde e, se for o caso, à noite também. Isso já faz uma diferença. O aluno está num local bom, num local seguro. Além disso, trocamos já um mobiliário de metade das escolas. Nós tínhamos mobiliário lá que estava mais para museu do que para escola. Mobiliário de 30, de 40 anos atrás, que servia para ferir, para danificar a roupa dos estudantes.
Estamos trocando também, e já praticamente 80% já foi feito, equipamentos de informática, tanto aqueles que os alunos usam, como também aquele que os professores utilizam na área lá administrativa, pedagógica, etc. Tinha computador lá que era para rodar o VisiCalc, né? Ou Lotus 123. Então, não serve para nada hoje, né? Você lembra disso, né? Acho que o pessoal novo que está nos escutando aqui não sabe, né? São as planilhas eletrônicas lá da década de 80, 90, né? Aquela luzinha verde, assim, que demoraram até o computador. Isso, Então, hoje nós já temos equipamentos atualizados, né? Que ajudam muito. E fizemos, aí é que está a grande mudança, você tem que fazer tudo em conjunto. Ensino médio em tempo integral. No governo passado tínhamos 13 mil alunos. Nesse ano de 2022, nós ultrapassamos os 90 mil e vai continuar crescendo. Nós estamos falando um aumento de 7 vezes também. Não é 7, 10%, não, é 7 vezes, de 13 mil para mais de 90 mil alunos em ensino médio de tempo integral. Quanto isso representa mais ou menos da rede, esses 90 mil do ensino médio? O ensino médio hoje em Minas, nós devemos ter aproximadamente coisa de 800 mil alunos, 700 mil, então é algo próximo aí de 20% já, não é inexpressivo mais. E vale lembrar que antes, o pouco que tinha era mal executado, porque era aula de violão, era capoeira, tudo bem, é ótimo se a pessoa puder aprender isso, mas a prioridade é português e matemática. E agora tem português, não é ficar lá numa atividade recreacional, recreativa, como acontecia antes, não. Então, o ensino médio em tempo integral avançou, vai continuar avançando, esse número vai continuar subindo à medida que os anos avançam, porque geralmente você começa no primeiro ano, vai para o segundo, vai para o terceiro. Então, esse número continua subindo e muito. E, além disso, nós criamos o Trilhas de Futuro. Talvez esse seja o mais revolucionário. São 115 mil alunos fazendo cursos técnicos em escolas particulares, que o Estado paga a mensalidade e ainda fornece um auxílio alimentação e um auxílio transporte. O que isso significa, Felipe? Que nós estamos formando jovens, adultos, tem até gente de 60 anos fazendo esses cursos, eu já estive em diversas escolas, em todas as áreas. Nós temos aí gente na área de saúde, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, pessoas na área técnica, manutenção de máquinas agrícolas, manutenção industrial, automação comercial, e formando de acordo com a atividade econômica da cidade. A vocação econômica que determina o curso profissionalizante. Isso. Se é turismo, então tem lá alguém ligado à gastronomia e à hotelaria. Tem cursos nessa área. Se é agropecuária, ligado a essa atividade. Com isso, nós vamos dar a essas pessoas um conhecimento, uma capacitação muito maior e diminuir essa lacuna que existe hoje entre aquilo que o setor produtivo demanda e aquilo que a força de trabalho as pessoas oferecem. Você sempre tem contato aí com o setor produtivo. Eu já vi empresário me falar, eu tenho aqui 500 currículos, preciso contratar 30 pessoas e nenhum currículo me atende. Então, nós vamos diminuir essa diferença e, com isso, gerarmos mais emprego e desenvolvimento. Governador, o senhor mencionou bem a educação, toda essa mudança na infraestrutura para melhorar o ambiente da sala de aula, mas nós temos aí 2 grandes passivos para melhorar a educação, inclusive a escola a tempo integral. O primeiro é a formação de professores. É muito importante, inclusive, para esse ensino integral poder aumentar de forma mais rápida mas de forma também mais sustentável. E o segundo, o que o governo vai fazer para ajudar os municípios na questão da alfabetização das crianças? Porque essa pandemia foi um desastre para a educação, né? Nós tivemos quase que 200 dias sem aula para as crianças e nós não
podemos perder essa geração que ficou fora da sala de aula. O que o governo vai fazer para apoiar os municípios nesses programas de alfabetização e o que o governo vai fazer principalmente nessa questão de formação de professores? Nós temos já, desde o início do nosso governo, Felipe, um programa de aprimoramento dos professores. Inclusive, esse próprio programa Trilhas de Futuro que eu comentei aqui, 115 mil vagas oferecido para os mineiros e 15 mil vagas oferecido para professores se qualificarem. É tipo uma pós-graduação em pedagogia, etc. Então, tem sido uma preocupação muito grande nossa darmos todas as condições para que os professores se qualifiquem mais. Porque a peça fundamental da educação se chama professor. Demos nesse ano de 2022, depois de 8 anos, um reajuste para os professores. Gostaria que fosse mais, mas já fizemos um avanço dentro daquilo que é possível pela situação financeira grave que o Estado ainda enfrenta. Como eu te falei, os professores hoje têm acesso a mais recurso tecnológico. Antes tinham lá um sistema, um computador que ficava mais travado do que funcionando. Então, tudo isso faz com que você tenha condição. Temos um monitoramento das escolas e temos tido apoio de diversas instituições que sempre têm apoiado aí ações que melhorem a educação. Diversas fundações, Comunitas, Fundação Lema, Fundação Ayrton Senna, diversas outras aqui. Não vou enumerar, porque senão eu vou esquecer alguma aqui. Mas todas essas têm nos ajudado e nós temos feito avanços tanto na formação dos professores, como também, já ficou provado, avançamos no IDEB, que é a avaliação dos alunos. Fizemos um avanço expressivo lá naquele que foi feito em 19, o de 21 é um IDEB que fica difícil de comparar. Tivemos estados que avançaram, que recuaram, que ficaram estagnados, porque a pandemia fez com que se desorganizasse todo esse ambiente aí. Teve estados que as aulas voltaram antes, teve estado que implantou com êxito o ensino à distância, outros não. Mas, independente disso, nós temos em Minas já uma ação que está sendo seguida, que é todo aluno que tiver alguma dificuldade está tendo um reforço escolar nesse período agora pós-pandemia. Porque tem aluno que teve sorte de ter a mãe professora, ou uma mãe dedicada que tinha tempo, que conseguiu ensinar, principalmente aquelas em idade de alfabetização aí, como você está comentando. E quando retornou, esse aluno estava numa condição muito diferente daquela mãe que ficou trabalhando o dia todo, que não teve condição de acompanhar. Então, hoje, nós temos esse trabalho, lembrando que em Minas nós temos parte do ensino fundamental que é do Estado. E nós temos hoje um programa junto às prefeituras que chama Mãos Dadas, onde o Estado tem feito grandes aportes para as prefeituras que têm assumido esse ensino fundamental para o município. Lembrando que as melhores práticas no Brasil indicam que quando o município assume, você tem uma melhoria, já que o Estado tem que focar no ensino médio. Então, hoje em Minas, nós temos um processo de migração para os municípios e eles recebem uma verba substancial. Muitos municípios já aderiram a essa migração aí para ensino fundamental sobre cuidado municipal e com melhorias. E, além disso, nós tivemos um avanço recente no Brasil, e Minas está incluído aí, que é você contemplar cada município via fundo de participação do município, que é o ICMS que o município recebe. Aqueles que tiverem um melhor desempenho escolar estarão, né, e já estão recebendo um valor adicional, no caso, devido a isso. Então, tudo isso tem mobilizado aí os prefeitos. A nossa Secretaria Estadual de Educação tem trabalhado muito próximo das secretarias municipais também. Então, o que nós estamos assistindo em Minas é um avanço na educação.
É lógico que pela pulverização, pelo tamanho do Estado, você não consegue fazer isso rapidamente, mas toda a estrutura foi montada nesse primeiro governo, nesses 4 anos, e nós já estamos vendo aí diversos frutos de tudo isso. Governador, o senhor conseguiu um feito importante nesse primeiro mandato, que foi atrair muito investimento privado para Minas Gerais, atraiu empresas, negócios, novos negócios. O senhor tem um plano de médio prazo, e aí até de longo prazo, para as próximas gestões do governo de Minas, para calibrar melhor a vocação econômica do Estado de acordo com as demandas do mundo moderno? Como é que é essa atração de investimento? É para fortalecer Minas em algumas áreas que ela já está investindo ou é para ajudar a diversificar essa matriz econômica do Estado? Felipe, eu diria que nós estamos atuando em ambos os sentidos. Primeiro, nós tivemos de consertar aquilo que ou estava estragado ou que nem funcionava. Nós falamos agora há pouco da energia elétrica. Então, se a CEMIG não fizesse investimentos, não teria energia para quem quer ampliar a sua produção em Minas ou começar a produzir em Minas. Então, infraestrutura fundamental. Estradas, a mesma coisa. Nos últimos 10 anos em Minas, nós só tivemos operação tapa-buracos. Só no ano de 2022, que é o último ano do meu primeiro governo, é que nós tivemos condições de começarmos a fazer a recuperação asfáltica das estradas, porque remendo tem um limite aí nesse caso. E sem energia e sem transporte adequado, não tem como você produzir nada. Então, o básico do básico está sendo feito. Falamos agora há pouco do Trilhas de Futuro. Você precisa de ter pessoas capacitadas para estar assumindo. E temos ainda a questão regulatória. O Estado de Minas sempre criou muitos obstáculos, dificuldades para o setor produtivo. Eu sou testemunha disso, porque venho do setor produtivo. Cheguei a ficar lá com uma unidade da empresa que eu administrava 3 anos, pronta, aguardando um carimbo e uma assinatura do Estado. Em vez de produzir e criar empregos, eu fiquei pagando vigilância no local lá, entende? Então, uma situação que com certeza não foi exclusividade minha, deve ter acontecido com muitos lá. Então, nós temos feito um avanço muito grande, nós simplificamos muito da parte tributária e com isso você agiliza, reduz custo da empresa. Nós tínhamos lá procedimentos que a empresa tinha de enviar mensalmente e agora ela envia anualmente para o Estado. Então isso demanda menos pessoas, menos sistema, menos multas, porque cada vez que você enviava errado você podia ser autuado. Então, nós criamos um ambiente menos hostil ao setor produtivo, o que já é uma vantagem. É hostil ainda, né? Tem de lembrar, mas é menos hostil. Em vez de calçar uma bota de 5 quilos, já é de 3 quilos, né? Você já consegue ir um pouco menos lento, né? Nem vou falar que é mais rápido, né? Então, tudo isso tem contribuído. Minas tem avançado num ritmo bem superior à média Brasil. Em 2018, nós representávamos 8,8% da economia do Brasil. Nesse ano de 2021, nós já representávamos 9,3%. É um avanço expressivo. Bom, ainda mais no Brasil em recessão. Exato. Todo ano nós temos crescido acima da média Brasil. Enquanto o governo passado destruiu 200 mil empregos, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho, nós, até outubro de 2022, criamos 620 mil empregos formais com carteira assinada. Então, você sair de menos 200 para mais 620 é uma diferença expressiva. E o número dos investimentos é que demonstra um grande avanço que o Estado fez. Nós ainda não completamos esse meu primeiro governo e já atraímos para Minas Gerais 270 bilhões de reais em investimentos privados, enquanto o governo passado trouxe 28. Então nós estamos falando aí de quase 10 vezes mais. E o bom é isso que você comentou, diversificando a economia. A cada ano que passa,
nós temos uma economia mais diversificada. Muitos investimentos em energia fotovoltaica, chegando em Minas Gerais, muitos investimentos na área de tecnologia, muitos investimentos no agro, na indústria de alimentos, chegando no Estado, e tudo isso faz com que o Estado, o que é bom, dependa cada vez menos de uma atividade tradicional e que nós sabemos que tem dia para acabar e que tem impactos ambientais, que é a mineração. Então, isso é muito bom. Você começa a não depender de uma atividade que um dia você vai ter uma exaustão. Aliás, esse é um ponto importante, né, governador, que o senhor mencionou agora, que é o impacto ambiental. Por ser, né, um estado que depende muito da indústria, da mineração, como que nós vamos conciliar em Minas Gerais essa pauta da sustentabilidade com a questão da mineração e outras atividades econômicas do Estado? Dávila, nós temos hoje já no mundo exemplos, né, de países que têm uma atividade de mineração muito intensa e que convivem com ela de forma harmoniosa com a preservação ambiental. Então, é uma questão de você ter uma legislação moderna, ter órgãos que funcionem adequadamente e, principalmente, não ideologizar, não politizar um problema técnico, uma questão técnica. O que prejudica muito é quando você começa a levar a ideologia para a saúde, como aconteceu na pandemia, ou para o meio ambiente, como muitas vezes acontece. Eu posso citar como exemplo desses países aí Austrália e Canadá, que tem aí grandes minas, uma atividade minerária intensa e que tem uma preservação de ambiente que também é exemplar. Em Minas nós tivemos, antes do meu governo, a tragédia de Mariana, e logo no primeiro mês do meu governo, em janeiro de 19, a tragédia de Brumadinho. E isso deu uma chacoalhada no Estado. Tanto é que em fevereiro de 19 nós aprovamos, e eu sancionei imediatamente, a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Essa lei prevê, e isso está acontecendo, o descomissionamento das barragens de rejeito no Estado. O descomissionamento é você tirar o material, esvaziar essas barragens que, algumas durante 30, 40 anos ou mais, ficaram acumulando ali esse rejeito. Isso vai fazer com que o risco venha a ser reduzido substancialmente, e eu sempre disse que eu quero ser o governador de Minas o último que enfrentou esse tipo de tragédia. Não é possível que vai ter uma próxima aí. Então, todas as medidas têm sido feitas para que isso não volte a acontecer. Nesse momento, nós temos dezenas de estruturas que estão sendo esvaziadas no Estado. Um movimento enorme. Isso aí são milhares e milhares ou milhões de caminhões de cargas levando esse material, que muitas vezes é até reminerado. E, consequentemente, reduzido. E temos feito avanços tecnológicos importantes. Hoje, quando uma mineradora faz algum investimento, ela já faz naquilo que é chamado de mineração a seco. Em vez de ter um rejeito que vai para uma barragem, ela tem, no final, um material que é como se fosse uma terra que é empilhado. Então, hoje, devido ao avanço da tecnologia, você já consegue evitar com que a construção de novas barragens sejam feitas. E nós temos caminhado, através dessa legislação muito mais rigorosa e também visando aí a atingir esses compromissos de emissão zero em 2050, fomos o primeiro estado do Brasil a assinar aquele compromisso Race to Zero, e as maiores empresas do estado, juntamente com a FIENG, que é a Federação das Indústrias, já têm hoje um acompanhamento, um monitoramento e metas para redução de emissão até 2050. Algumas delas vão zerar a emissão.
Então, nós podemos concluir, devido a todas essas ações, que o Estado hoje está caminhando de maneira muito estruturada, organizada e com comprometimento, não só do governo, mas também da sociedade civil, para ser um Estado sustentável, de acordo com essa nova realidade que é nós termos aí uma economia verde. E eu sempre digo, Felipe, que não adianta você estar cego para essa nova realidade, porque daqui a pouco nós que somos um grande exportador de café, ficar considerado que o nosso café não é produzido com responsabilidade ambiental, com sustentabilidade. Aí eles vão falar, não, nós vamos comprar café de tal país e não do Brasil ou de Minas Gerais. E o mesmo vale para outros produtos que Minas exporta, como aço, como cimento, etc. Governador, vamos fazer um exercício de futurologia agora. Nós estamos em dezembro de 2026. Qual é o legado que o senhor gostaria de ter deixado para Minas Gerais ao olhar, ver os seus 2 mandatos em 2026 e falar assim, esse aqui é o legado que eu deixei para Minas Gerais e para o Brasil? Felipe, eu acho que o grande legado que eu desejo deixar em 2026 é um Estado que fique à prova, imune à politicagem, a políticos mal intencionados. Eu tenho mencionado que nós consertamos muita coisa já e que nesse segundo governo nós queremos criar mecanismos que impeçam pessoas incompetentes ou mal intencionadas de estragar aquilo que está funcionando. Um exemplo aqui, ele é simbólico, pequeno, mas eu quero uma lei lá que fale. O governador mora na casa dele. Se ele vier do interior, de outro lugar, que ele tenha uma ajuda de aluguel. E não que ele more num palácio com 32 empregadas. Nós não temos mais no Brasil, nem em Minas Gerais, monarquia. E isso acho que tem um simbolismo grande. Então, eu quero que essa noção de austeridade seja continuada daqui por diante. Deu para ver que é possível ser governador morando na sua casa. Se eu preciso fazer uma recepção para um embaixador, alguma coisa, tem lá o Palácio da Liberdade, que é um edifício histórico, bonito, melhor do que qualquer casa que você pode usar para estar recebendo. Dentro disso, também queremos a questão das estatais, né? Não quero que nem CEMIG, nem Copasa, nem Codemig, nem Gasmig venha a ser utilizada como cabide de empregos, como ferramenta da politicagem que deixa o consumidor na mão e que privilegia um grupo pequeno de políticos. Então, isso também vai ser feito. Então, o que eu falo, que nós queremos é deixarmos um Estado estruturado e imunizado contra incompetência. E aquilo que os países desenvolvidos fizeram foi isso. Hoje, se um doido assumir uma presidência de um país desenvolvido, é provável que o estrago que ele faça seja pequeno. E é bem provável que ele seja colocado para fora rapidamente, porque as instituições funcionam. Então, o que nós queremos fazer é criar esses anticorpos, entende, né? Para colocar para fora ou então deixar quem não quiser fazer o bem, vamos dizer, muito encapsulado de forma que ele não estrague nada que está funcionando adequadamente. Esse legado parece que o senhor vai conseguir, né? Porque a reeleição já foi um pouco isso, né? Foi a vitória da boa gestão contra o populismo. Então, e deixou claro isso no primeiro turno. Foi, até nesse início de 22, você deve lembrar, nós tivemos lá tipo greves, movimentos, né? E eu falei claramente, eu prefiro perder a eleição e fazer o certo do que continuar como sempre foi, fazendo o errado e ganhando a eleição. E se você faz isso, você vai perder uma hora, né? Porque o barco afunda, não é isso, né? Então, eu acho que nós temos também, já no Brasil, em todo lugar, um amadurecimento do eleitor. Ele já não acredita mais no canto da sereia, não. Se alguém fala, não, vou dar esse reajuste, vou dar esse benefício, se aquilo não cabe no orçamento, pode ter certeza que vai vir um problema grave à frente.
É verdade. Há um amadurecimento do eleitor, né, em relação a promessas populistas. Eu concordo com o senhor. Agora, olhando aí para 26 para frente, como nós vamos encarar os desafios não só de Minas Gerais, mas do Brasil, nessa reinserção global do país, que é tão importante, né? A abertura comercial, o Brasil se inserir nas cadeias globais, o Brasil tem um protagonismo grande nessa pauta ambiental da sustentabilidade, como nós falamos. Como que o senhor vê uma perspectiva do Brasil saindo desse personalismo político e entrando, vamos dizer, num ciclo de maior responsabilidade, não só nacional, mas também na arena internacional? O senhor acha que esse ciclo do populismo vai terminar em 2026? Dávila, eu vejo que nós estamos num processo de melhoria, né, num processo de mudança cultural, e isso não acontece numa virada de ano nem numa virada de governo. Mas o Brasil precisa, na minha opinião, melhorar a comunicação dele lá fora, né? Nós temos aqui hoje um país que tem como fonte de energia elétrica, como fonte de energia de combustível que é utilizado no transporte público, uma base renovável enorme, e que lá fora é visto como um país que está destruindo o meio ambiente. Matriz mais limpa, energética. A matriz energética limpa, e lá fora fica a imagem Brasil destruidor de meio ambiente. Então parece assim que você é o aluno que tira a melhor nota da sala, mas é o mais mal visto da escola, né? A ideia que se dá é essa. Eu acho que aí então envolve uma melhoria nessa comunicação. Infelizmente, acho que o governo do presidente Bolsonaro não foi muito feliz nessa condução. Então, nós temos de melhorar isso. Isso cabe muito ao governo federal, mas Minas, como estado, tem feito isso, e outros estados também têm feito essa questão da pauta ambiental, porque hoje, se você for um vilão ambiental, você vai ter dificuldade em tudo. Você não exporta nem minério, nem produto industrializado, nem café, nem nada. Então, você começa a estar enfrentando grandes dificuldades. E o Brasil precisa também se tornar mais competitivo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, e você lembra tão bem quanto eu que no passado nós exportávamos muito mais automóveis do que hoje. É verdade. Né? Alguém falava que ia lá no Iraque, chegava lá, só tinha carro brasileiro. Não é isso? Automóvel, caminhão, peças, né? Exato. A nossa parte tributária foi tomando uma complexidade tão grande, e aqueles produtos que passam por diversas etapas, como a indústria automobilística, né, que tem várias cadeias, em cada uma que o produto passa, ele encarece. Na hora que chega lá na linha de montagem, ele não está mais competitivo. Então, é necessário para o Brasil voltar a exportar mais produtos industrializados, ter uma indústria mais forte, que enfraqueceu nos últimos anos, e para isso é necessário uma reforma estruturante, que é a reforma tributária. Porque ninguém quer comprar ineficiência do Brasil, que é o que acontece hoje. Nós temos hoje exportação de ineficiência, principalmente tributária. Então, esse novo governo tem de estar atento, e isso vai gerar não só reservas para o Brasil, como também milhões de empregos. Concorda? Se nós conseguirmos exportar produtos com maior valor agregado. E o Brasil precisa também estar mais sintonizado com o mundo moderno, e não com ditaduras, países que deram errado no mundo. Então, esse governo também precisa se aproximar das grandes democracias que deram certo, que têm um nível de renda, que dão uma boa condição para a sua população, e não países que deram errado. Porque aquele ditado, diga-me com quem andas que direi quem és, querendo ou não, ele prevalece, tanto para pessoas quanto para países, né? Então, você ter como um aliado um país que está arruinado, que é corrupto, que tudo que faz dá errado,
eu acho que você tem de ter distância e não proximidade. Então, eu vejo que esse novo governo tem essa pauta ambiental, tem essa pauta de mudar a nossa participação dos produtos industriais e também de aproximar do que é bom e não do que é ruim. É verdade. Aliás, o Uruguai deu um sinal que vai começar a negociar já um pacto com as nações do Pacífico e deixar o Mercosul para trás, e o Brasil e a Argentina estão furiosos com o Uruguai, porque o Uruguai quer tomar uma atitude unilateral. Mas vai tomar porque ninguém quer compactuar com atraso, e sim com o desenvolvimento, como você bem me colocou. Aqui parece que, pelo menos no primeiro governo PT, talvez tenha mudado, né, só se compactuou com atraso. Foi correr atrás de quem? De países que estão longe de serem exemplo daquilo que funciona bem. Venezuela, Argentina, né, e outros mais. Aliás, governador, eu digo que a nossa geração foi um fracasso politicamente, por isso que nós ainda podemos trabalhar e reverter isso. Nós temos que refazer. Nós estamos nas nossas costas. Esse desafio. Nós já estamos caminhando para a aposentadoria, né? Então nós não temos muito tempo, não. Né? Nós temos pressa, né? Temos pressa. Isso. Porque você pega... O Brasil está 40 anos estagnado, né, governador? Então essa economia não cresce, as coisas não andam, o mundo passando a gente. A Coreia do Sul tinha uma renda per capita menor que a do Brasil nos anos 70, hoje é 3 vezes maior que a nossa. Então nós estamos ficando para trás. Essa história de reformas graduais, mas muito gradual demais, faz com que os outros avancem e nós ficamos para trás, né? E essa mudança política, ela é geracional. Nossa geração é uma geração que ficou a dever para a política. Eu acho que é uma geração que se dedicou talvez muito à atividade privada, aos negócios, e pouco à política. E a gente está hoje, infelizmente, colhendo os resultados de não ter investido tanto na política. Como que hoje o senhor vê o seu exemplo, principalmente como esse gestor público admirado, eleito em primeiro turno como governador, como uma fonte de inspiração para a formação de uma nova geração de pessoas que têm que ingressar na atividade política para ajudar a construir esse Brasil que queremos? Eu gosto muito, Dávila, daquela frase, né? Se você é omisso com relação à política, com certeza você será governado por aqueles que não são e que muitas vezes não são bons. Não é isso? Acho que a frase não é bem essa, não, mas tem uma semelhança com isso aí. E quem não se interessa por política vai ser governado por aqueles que se interessam. E muitas vezes quem se interessa não são pessoas do bem. Exatamente. Eu fico satisfeito de poder, né, ser uma prova de que, mesmo saindo do setor privado, você pode fazer uma gestão política boa. Me parece que uma parte da classe política criou uma aura, criou um conceito de que só eles sabem fazer política. Eu acho que para fazer uma cirurgia cardíaca é verdade, não é? Se a gente for lá abrir o peito de alguém, não vai dar certo. Mas política é algo que eu diria que é igual alguém aprender uma coisa que faz parte da nossa natureza. Você não teve aula para aprender a dormir, teve? Né, para poder aprender a respirar. É algo que parece que está meio que natural do ser humano. Né? Você faz política dentro de casa, com o filho, com a mãe, com todo mundo. Não, eu quero viajar, não pode, não, mas eu vou estudar, Você dá uma ajustada ali com relação a isso. Então, acho que política é algo natural, está ao alcance de todo mundo. Quem é bom tem de participar, se possível como candidato, como eu fiz. Se não der para ser candidato, não deixe a política de lado, né? Ajude a divulgar quem é um bom candidato, ajude numa campanha ou com os amigos, divulgando para a família, na empresa, se puder contribuir financeiramente. O que não pode é fazer o que eu fiz na minha vida, virar as costas. Talvez o pecado da geração nossa, pelo menos o meu, não sei até que ponto o seu, foi ter virado as costas. A minha vida toda, até os 54 anos, foi viver só empresa. Política, para mim, era um mundo à parte. E eu vi, depois, na crise de 2015 e 2016, a maior recessão da história do Brasil, que se você está só preocupado com seu apartamento, em pôr bons móveis, em decorar, em deixar ele bonito,
se ele estiver dentro do Titanic, não resolve nada. Não é? É o que eu vi que aconteceu. Tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários naqueles 2 anos e enxerguei claramente, não adianta você ter uma boa empresa num país que está afundando. O que vale uma empresa na Venezuela? O que vale uma casa na Venezuela? Nada. Quem quer mudar para lá? Ninguém. Então, se ninguém quer ir, não vale nada. Então, a política é que é esse grande navio aonde todos nós estamos. Então, nós temos de olhar para a nossa cabine, né? Mas temos de olhar também para o navio. Se ele estiver indo aí para o lugar errado, nada do que nós vamos estar fazendo vai resolver a nossa vida. Então, acho que o brasileiro, na minha opinião, até está participando mais, mas tem de ficar mais atuante, tem de ser também muito crítico, né? Que nós estamos vivendo aí no mundo das fake news, né? O que não faltam são vídeos aí de tudo quanto é natureza, falando tudo quanto é tipo de mentira. Então tem de ter aí uma ponderação com relação a tudo isso e principalmente votar em quem é honesto, porque a honestidade é a melhor qualidade. E depois em quem é competente, né? E se tiver o candidato que tem as duas coisas, aí com certeza nós vamos ter um futuro bem melhor. Então aí, governador, é engraçado, né? Porque é difícil atrair os jovens para a política, porque, na verdade, eles acham que a política é isso, essa imagem, né? Estereotipada, que só tem malandro, que só tem gente que não quer fazer o bem, e, portanto, por que eu vou entrar num negócio desse? Por outro lado, quando há bons líderes, essas pessoas talentosas querem trabalhar e querem servir o país ou o Estado por causa do bom líder. Então, a gente tem aí uma situação ovo e a galinha. Como é que o senhor enxerga, principalmente agora, o Partido Novo, como uma plataforma para continuar atraindo pessoas talentosas para disputar a eleição, participar do processo político e evidentemente, se preparar o partido para uma eleição não só de 2024, que vai ser muito importante, a eleição municipal, e aí sim criar base para a eleição de 2026? Eu sempre sou questionado se vou sair do Partido Novo ou não. Eu falo que eu quero vou continuar no Partido Novo, porque ele talvez, mais do que qualquer outro partido, é um partido de propostas, não é um partido de pessoas. E isso me dá um conforto muito grande, que eu sei que o que eu tenho de fazer todo dia, e todo mundo que está no partido sabe também. Nós temos de sermos éticos, nós temos de procurar mais eficiência, nós temos de ter respeito com o dinheiro do pagador de impostos, que muitas vezes até come de forma inadequada porque paga imposto. Então, essa linha nos deixa muito claro aquilo que nós temos de fazer. Infelizmente, esse partido tão bom teve alguns desarranjos, né, nos últimos anos, mas com o Eduardo Ribeiro, o partido está já se reformulando, já se reformulou em várias frentes e vai crescer. Sou muito otimista. Essa eleição de 2022 foi uma eleição atípica, uma eleição onde os polos chamaram os votos e teve um esvaziamento de diversos partidos, não foi só do Novo. É verdade. E vejo que 2024 vai ser um ano em que o Novo vai estar mostrando, talvez pela primeira vez na história desse partido recente, né, que disputou a primeira eleição em 2016, que ele é diferente. E nós temos de lembrar que, desde 2016, o que nós tivemos foi um aprendizado. Nós somos um partido que foi constituído, foi até o momento, né, vamos dizer, conduzido por quem não tinha experiência. Num meio de tubarões, né, de orcas, muito experientes, muito experientes, né? Então, nós éramos ali um peixe muito diferente e agora nós sabemos que para você estar presente no mundo político, você precisa rever alguns conceitos do partido, sem abrir mão dos valores, dos princípios.
de ética, de transparência, de eficiência. Não vamos mudar em nada aquilo que o partido sempre pregou, mas vamos ter de nos ajustarmos à realidade política, como a minha campanha teve de ajustar. Nós fizemos alianças com vários partidos. O Novo sempre foi, na minha opinião, 8 ou 80. Nós vamos ter de ser 20, 30, 40 também, porque se você for só extremo, não funciona. Então, eu falo que você tem de ser ético, mas, em alguns momentos, você tem de ser aliado de alguém que, em vez de votar 100% com você, vote 90%, às vezes 10%. Ele não pode votar porque ele é da religião tal que não permite isso, compreende? E o Novo parece que estava extremamente extremistas. Não, ou é uma cópia idêntica a mim, ou então não serve. E democracia é pluralidade, é você ter opiniões divergentes. Dentro da sua casa você tem, com seus filhos, esposa. Eu dentro da minha casa tenho. Agora imagina num grupo muito mais heterogêneo. Então me parece que o Novo, em alguns momentos, queria anular qualquer tipo de questionamento de individualidade. Você sabe que mandou orientações para os nossos deputados federais que eles tinham de proceder desse e desse jeito. Então, você não precisa de parlamentar lá, você põe robô. Você concorda? Não precisa, né? Então, o debate é necessário. Então, acho que o Novo aprendeu a duras penas e com perdas sobre isso, e nós vamos ter uma nova fase no partido agora, e eu estou muito confiante e quero contribuir para que venhamos a crescer como o partido de propostas, como o partido mais respeitado e admirado do Brasil. Que bom, governador. Uma outra pergunta, voltando aí a 26. Acabando o processo de 26, qual é o papel de Romeu Zema no Brasil em 26? Vai ser candidato? Vai participar da vida pública ou vai voltar à vida privada? Dávila, o meu objetivo nesse momento é fazer um segundo governo, consertar muita coisa que nós ainda temos por fazer em Minas Gerais. E eu diria que, encerrando esse ciclo, que necessariamente termina em 26, e concordo, né? Acho que 8 anos é o máximo que alguém deveria ficar, acho que não só no executivo, até como no legislativo também, para forçar uma renovação, comparações. Infelizmente, nós temos aí na política pessoas que ficam se reelegendo por tempo indeterminado. Na minha opinião, não é bom, porque o sistema começa a ficar muito exclusivista, né? Com pouco visão de quem vem de fora. Mas eu quero continuar contribuindo. O Novo pode melhorar, Minas pode melhorar, quem sabe, apesar que eu não tenho perfil de parlamento, não teria, acho que nenhuma condição de estar numa Câmara Federal ou num Senado. E vamos ver o que vai ser o cenário lá em 2026. Mas uma coisa eu te falo, eu vou continuar levando para onde eu puder esse pensamento liberal que eu acredito. Nós precisamos, no Brasil, de uma sociedade mais oxigenada, que valorize mais a ação individual e menos a coletiva, porque o indivíduo é que faz as coisas acontecerem. É lógico que quando ele trabalha em conjunto, há sinergias, mas se você acreditar que o Estado é a solução para tudo, nós sabemos que não é. Então, eu vou continuar atuando sim, mesmo que eu volte para o setor privado, não é o meu objetivo no momento, eu vou estar participando politicamente, o que eu não fazia antes. Então, de toda maneira, eu adquiri essa crítica, essa visão de que a participação política é fundamental. Então, quero estar contribuindo para Minas e para o Brasil. Nós contamos isso, viu, governador? Porque é muito importante para estimular essa nova geração a, como você diz, passar o bastão e continuar a luta. Então, ter líderes inspiradores é muito importante. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria te perguntar o que o Romeu Zema sente saudades de fazer
na sua vida privada que hoje foi um pouco tolhida pelas suas obrigações públicas? Eu tive uma satisfação muito grande que eu estive lá em Oxford, num curso, vários governadores foram, e coincide da minha filha morar na Inglaterra, em Londres, que fica ao lado ali. Então, conviver com a família é muito bom, né? Vi a minha filha, que tinha 10 meses que eu não a via, e tive alguns privilégios lá na Inglaterra, de andar na rua livre, leve, solto, né? O que infelizmente não acontece aqui, já que por questões de segurança o gabinete militar sempre exige. Entrei lá em supermercado, em loja, coisa que aqui eu acabei ficando, de certa maneira, impedido por esses mesmos motivos. Então, dá saudade de ser, em vários momentos, esse cidadão anônimo, né? Que você, em alguns lugares, consegue ser. E isso tem o seu valor, porque a partir do momento que você se torna mais público, na hora que você sai, eu acho que você tem obrigação de estar dando uma certa atenção às pessoas, né? Se você não der, eu acho que você está deixando de... Principalmente se você foi eleito, né? O eleitor tem poder, na minha opinião, e deve ser respeitado. Igual um cliente dentro de um estabelecimento, você concorda, né? Se ele entrou no seu estabelecimento, você tem de atendê-lo. E o estabelecimento do Estado é todo lugar, você concorda, né? Então eu me sinto na obrigação de, aonde vou, estar esclarecendo, estar comunicando aquilo que está ocorrendo. E lá fora, por não estar num lugar aonde eu sou governante, eu tive aí vamos dizer, esse ambiente que aqui hoje eu não tenho acesso. Então foi bom, são coisas simples, mas a gente aprende a conviver com isso também, viu, Felipe? Não é nenhuma dificuldade, não. Muito bem, governador, é muito bom saber que o sonho do governador é voltar à simplicidade da vida cotidiana. Isso é muito bom, né? Exato, Governador Romeu Zema, um grande prazer recebê-lo aqui em Virtu News. Muito boa sorte nesse segundo mandato. Tenho certeza que o senhor vai fazer um mandato exemplar e conto muito com o senhor como essa inspiração para uma nova geração a partir de 2026, participando da vida pública. Não vamos deixar o senhor voltar para a vida privada, não. Tem que continuar na vida pública, porque temos muito a fazer para melhorar esse Brasil para as próximas gerações. Muito obrigado. Eu é que agradeço, mas vamos chamar gente para compor a nossa equipe, né? Isso mesmo. Gente ética, competente, porque sozinho ninguém faz nada. Não queremos o personalismo, queremos, como o senhor bem disse, um Brasil voltado a discutir propostas e ideias para fazer com que essas coisas se tornem duradouras para as próximas gerações. Exatamente. Foi um prazer estar aqui, Felipe, e vamos voltar aí, se Deus quiser, num futuro próximo, trazendo notícias boas de Minas Gerais. Avanços maiores nesse segundo governo do que tivemos no primeiro. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer, governador, e muito boa sorte. E você que nos acompanha aqui no Virtu News, teremos mais um próximo episódio e logo mais voltaremos a anunciar quem será o nosso próximo convidado. Até lá!